Um ano repleto de mudanças, avanços na educação, iniciativas exitosas na área social, a degradação do meio ambiente, a importância de sua preservação. O ano de 2023 é o destaque do ESB Notícias, segunda edição, que está começando e vai mostrar também a pesquisa científica em destaque. Universiência chega ao marco de 300 pesquisas divulgadas para mais de 100 milhões de brasileiros em 17 estados do país. Participe do nosso telejornal, mande sua mensagem para a gente no nosso WhatsApp 7734248766 ou então poste o seu comentário nas redes sociais com a hashtag UN2. Hoje é sexta-feira, 29 de dezembro, o último ESB Notícias, segunda edição de 2023, já está começando. Olá, boa noite, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao ESB Notícias, segunda edição, que começa agora com uma edição especial que vai mostrar para você algumas reportagens que foram destaque em 2023 aqui em nosso jornalismo. Então vamos juntos nesta última edição antes da virada do ano. E nós abrimos a edição de hoje falando de educação, gente, tema que teve bastante destaque em nossos telejornais. Em 2023, o Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão da UESB, o CONCEP, renovou por mais 15 anos as políticas de ações afirmativas da instituição. Dentre os pontos aprovados na reunião está a criação da vaga adicional para pessoas trans e travestis no processo seletivo. A sociedade está em constante movimento e a universidade pública precisa acompanhar e refletir essas mudanças. Foi assim em 2009, quando a UESB passou a oferecer no vestibular da instituição vagas para PCDs, indígenas e quilombolas. A gente pode fazer uma avaliação territorial, mas pode pensar também a UESB integrada junto a outras 9 universidades públicas da Bahia que têm cotas para quilombolas. Então, a UESB também segue esse caminho de pensar a presença quilombola como sendo uma das maiores, segundo o IBGE, de 2023 no Brasil, aqui na Bahia, Vitória da Conquista, como sendo um dos municípios, dos 10 municípios com maior população quilombola. E os avanços que a gente percebe é, por exemplo, você ter quase todas as comunidades quilombolas do território sudoeste da Bahia com presença quilombola na Universidade do Estado da Bahia, aqui do Sudoeste Baiano. Pessoas transexuais e travestis também vão ter acesso a vagas no vestibular da UESB. A UESB, primeiro, ela renovou por mais 15 anos sua política de ações afirmativas e nessa renovação incluiu 4 novos pontos. Primeiro ponto, criação de uma nova vaga adicional em cada curso. Repare, vaga adicional é uma vaga extra, não é uma vaga que está retirando de um lugar e colocando em outro. De uma vaga adicional para pessoas que compõem o segmento de pessoas trans, pessoas travestis e transexuais. A UESB já tinha, desde 2008, 3 vagas adicionais para cada curso, quilombola, indígena, pessoa com deficiência. Hoje o CONCEP aprovou uma 4ª vaga para pessoas trans. Então essa é uma primeira medida importante, visando atender uma outra população extremamente vulnerável, com dificuldade de acesso à educação pública, à educação superior, que foi adotada. O segundo ponto foi uma mudança no processo de acesso às vagas de cotas adicionais, que atualmente era pelo vestibular. Agora, pessoas que vão concorrer pelas cotas adicionais, quilombolas, indígenas, deficiência e trans, elas vão participar de um processo seletivo específico, não vai ser pelo vestibular. Se quiser fazer pelo vestibular, concorrer, não tem nenhum problema. Mas terá um processo seletivo específico com base em desempenho do Enem para essas vagas, não é mais pelo vestibular. Terceiro, as vagas reservadas à população negra, que correspondem hoje na UESB a 70% das vagas destinadas à escola pública, que corresponde a 50% do total de vagas, que é mais ou menos em torno de 750 vagas por ano. Essas vagas são reservadas a pessoas negras passíveis de serem avaliadas em uma banca de heteroidentificação. Atualmente é apenas autodeclaração. A gente está estabelecendo agora um critério de heteroidentificação para validação da declaração como pessoa negra.
E o último elemento, que é uma política de isenção de pagamento de taxas de vestibular, que hoje era limitado, a gente concedia em cima de uma resolução também de 2008, a isenção apenas para 5% do número de inscritos do vestibular passado. A partir de hoje não, terão gratuidade em todos os concursos vestibulares, todas as pessoas que venham da educação básica de escola pública. Quem fez escola pública fundamental, anos finais, ensino médio, automaticamente terá isenção de pagamento de taxa no vestibular. Então, uma outra política também de valorização, de atração, de inclusão de pessoas de escola pública, pessoas negras, pessoas trans na nossa universidade. As mudanças foram comemoradas como um importante avanço. Nossa, é uma importância que a gente não consegue nem medir, porque ao mesmo tempo que a universidade ela precisa estar em consonância com o debate, ela tem que mais do que isso, ela tem que avançar na proposição de soluções. Então, eu tenho escutado, isso me faz muito bem ouvir, assim, que a universidade, por exemplo, ela é quem tem peitado a questão da inclusão. Então, é a universidade que tem se arriscado a errar, que tem buscado acertar. Então, se a gente tem hoje, por exemplo, processos de cotas em concurso público, concurso federal, da justiça, esses modelos, eles são inspirados no que as universidades estão exercitando. Então, a universidade não tem medo de errar, ela quer acertar, mas ela sabe que o erro faz parte do acerto. Então, assim, a gente pensa, discute isso aqui, é muito bom voltar a ver a universidade pensando o Brasil. Então, ao mesmo tempo que a gente reflete a sociedade, a gente interfere nela. E vamos falar agora de educação e solidariedade. Vocês vão rever a história de Quilombeco, uma biblioteca comunitária localizada na periferia aqui de Vitória da Conquista, que realizou durante todo este ano um importante trabalho social, levando educação e acolhimento para crianças de toda a comunidade negra do único quilombo urbano aqui de Vitória da Conquista. A reportagem é de Thaís Patês. Marcada pelo acolhimento e pela defesa da cultura afro-brasileira, a Biblioteca Comunitária Quilombeco nasceu da iniciativa de mulheres e jovens do Quilombo de Vodola e da necessidade de um trabalho social de base na periferia de Vitória da Conquista. O famoso Beco de Vodola, no bairro Pedrinhas, hoje é palco de educação, arte e alegria. Olha a criançada aí curtindo São João. O Quilombeco, a Biblioteca Comunitária do Quilombo de Vodola, que surgiu em 2020, na pandemia, né, onde a gente viu a dificuldade das mães, dos meninos acompanhar a aula remota, né, das escolas, tanto municipais como escola estadual. Foi quando eu vi a minha dificuldade com a filha só e pensei as mães que têm mais de um filho, como é que ia fazer. Foi quando eu e um irmão do santo meu, que é o Ogando Terreira, e professor também da rede estadual, a gente fizemos um projeto onde a gente arrecadou uma impressora que era dele e um notebook, e conseguimos papel ofício, tinta, e começamos a imprimir as atividades e sair de casa em casa para que essas crianças tivessem como fazer as atividades. Eu vi o espaço do terreiro, um espaço fechado, onde a gente podia estar usando para outra coisa. Foi onde eu tive a ideia de criar a biblioteca dentro desse espaço. A Biblioteca Quilombeco funciona aqui no terreiro de Xangô, onde viveu Vodola até 2006. Aqui, a matriarca plantou a semente da força negra feminina, que tem rendido frutos de fé, cultura e resgate da ancestralidade. Dos mais velhos aos pequenos, todos carregam dentro de si um pouquinho da essência de Vodola. Único quilombo urbano do município, o Quilombo de Vodola é formado por cerca de 800 descendentes de Maria Petronília Santos, a Vodola, figura marcante que representa a resistência dos remanescentes quilombolas. Para preservar essas memórias, a Quilombeco realiza atividades baseadas na metodologia Griot, uma abordagem de aprendizado focada nos vínculos comunitários e afetivos. A metodologia Griot, ela vem de quê? De trabalhar a ancestralidade, né? Se a gente sofre tanto, já sofreu tanto, por conta do racismo, do preconceito, então a gente precisa trabalhar que essas crianças conheçam, de fato, né, os direitos, o que é ser uma criança quilombola, o que é permanecer, o que é pertencer a esse local, que é um berço da cultura de Vitória da Conquista, que é o Beco de Vodola.
Além de disponibilizar livros para cerca de 80 crianças e jovens, a Quilombeco realiza ações como reforço escolar, aulas de percussão, jiu-jitsu, entrega de agasalhos e cestas básicas. A maioria dos voluntários são do Quilombo, mas a solidariedade também chega de outros locais. Gisele é estudante da UESB e esteve na biblioteca para entregar agasalhos arrecadados por atléticas da universidade. A partir disso, a gente pretende estreitar ainda mais os laços, né? Entendendo a importância do que Laís faz aqui, do Projeto Linda, que ela desenvolve aqui com essas crianças, principalmente. Então, a nossa intenção é cada vez mais, de fato, estreitar os laços, possibilitar que a UESB esteja também ocupando esses espaços aqui, trazendo tudo que a gente desenvolve lá dentro para cá e levando também muito do que se faz aqui, que é muito conhecimento, né? Que eles têm muita coisa a entregar também para lá, para que a gente expanda ainda mais isso. Roque é outro voluntário do projeto e desde 2020 ensina percussão para os alunos da biblioteca. E tem um detalhe especial: todos os instrumentos são feitos de material reciclado. O dia a dia da gente aqui é só brincadeira, né? A gente brinca demais, né? Eles ficam felizes com a aula porque a aula é boa, né? E eles gostam muito da aula porque às vezes está na sala de aula. A sala de aula às vezes é muito, né, puxado para eles também, então tem o sábado e o domingo que eu trabalho aqui com a percussão. É muito bom, eles amam, é maravilhoso. A Quilombeco também é o xodó da criançada. Quando é para falar sobre o projeto, todos se animam. Nós toca, pinta, joga bola, lê, dança. E você gosta das atividades que você participa aqui? Gosto. E desde quando você participa? Desde pequeno. É? E você, Kathleen, me fala aí, o que você faz aqui na biblioteca? Nós brincamos de boneca, a gente faz desenho, aí eles passam a atividade para nós. E você gosta? Gosto muito. Para conhecer mais sobre o projeto e saber como ajudar, acesse o Instagram @quilombeco. Bela iniciativa e que em 2024 esse projeto aí continue para poder levar educação e acolhimento para a comunidade aí do Quilombeco. Vamos fazer um intervalo, gente. No próximo bloco tem mais retrospectiva aqui no N2 e o tema é meio ambiente. Vamos falar sobre a degradação do Rio Verruga e mostrar também a importância da preservação dos nossos recursos naturais. O intervalo é bem rapidinho, não sai daí não. A gente volta já. A Declaração Universal dos Direitos Humanos existe há 75 anos para nos lembrar o que alguns insistem em não ver. Eu existo. Que todo ser humano tem direito à liberdade, trabalho e remuneração justa. Que o preconceito e a discriminação não podem existir. Nós existimos. Que o direito a uma vida digna seja respeitado e todas as pessoas tenham acesso aos serviços básicos. Onde existe respeito, vemos mais justiça. Onde existe inclusão, vemos mais igualdade. Eu existo. Temos o direito de sermos reconhecidos como pessoa em todos os lugares. Em caso de violação dos direitos humanos, denuncie. Disque 100. Governo Federal. Brasil. União e Reconstrução. Estamos de volta com esta edição especial do ESB Notícias, que apresenta hoje uma retrospectiva das principais reportagens exibidas neste ano. E agora, gente, vamos falar de meio ambiente. Se você é conquistense, com certeza já ouviu falar sobre o Rio Verruga, um rio que contribuiu aí para o desenvolvimento e crescimento do município, mas que vem sofrendo com a degradação. A poluição em seu curso já ocorre há mais de uma década. A repórter Thaís Patês conta todos os detalhes para a gente. A história de Vitória da Conquista foi construída às margens de um rio que hoje está à margem da sociedade.
Desde o primeiro arraial da Conquista até meados da década de 70, a cidade era abastecida pelo Rio Verruga, o único rio que corta a cidade, com uma bacia hidrográfica de 918 quilômetros quadrados. A questão da história do Rio Verruga tem dois aspectos. É um aspecto ambiental, que é ao longo da formação geológica, né, e outro é o aspecto histórico, né, da formação da sociedade urbana no entorno desse rio. Então, do ponto de vista ambiental, a gente está numa estrutura de planalto, né, um rio de planalto, que corre, que nasce da Serra do Periperi e que corre em direção ao Rio Pardo. Do ponto de vista histórico, existe uma ocupação urbana, né, desde o início da cidade de Vitória da Conquista, né, desde o século XIX, que a cidade ela consolida nessas margens do Rio Verruga, né, no entorno das margens do Rio Verruga, e de lá para cá a população sempre usou dessa água para abastecimento humano ou para despejo de esgoto ao longo do tempo, né? O rio que nasce na reserva do Poço Escuro e deságua no Rio Pardo, em Itambé, se tornou refém do processo de urbanização da cidade. Teve seu leito natural alterado e foi sendo apagado da memória popular e visto apenas como canal de esgotamento. A arquiteta Luísa Vasconcelos, que desenvolveu uma pesquisa sobre o papel do Verruga nessa dinâmica urbana, reflete sobre o tema. O rio, ao longo do processo urbano, principalmente no século XX, ele foi apagado do convívio com a sociedade. Quanto mais invisibilizado ele se torna, pior é a relação com a poluição do rio, porque as pessoas entendem que simplesmente é um esgotamento, é um canal de esgotamento e que tudo se pode jogar nele, né? Não entendem que aquilo afeta todo o ecossistema, inclusive de drenagem da via. Nessa região mesmo que a gente está, era uma região de uma planície de inundação. Então, toda essa construção que temos é construção sobre solo inundável. Então, quando vem época de chuvas, é uma região que sempre tem problemas com inundação. Todo esse processo resulta em inúmeros impactos ambientais. Em 2011, o Verruga foi considerado um dos rios mais poluídos do Brasil, segundo um estudo da Fundação SOS Mata Atlântica. Então, a gente tem impactos de poluição da população do entorno jogar direto no rio, resíduos, né, que são lixo, esgoto e esses problemas que envolvem a área de saneamento. Junto a isso, a gente tem também impactos em relação às águas do rio, né, que elas diminuem o seu volume, então você percebe que tem mau cheiro, a água é pouca, você tem assoreamento das margens do rio, a falta de mata ciliar, que a gente já chama, né, são cílios do rio, então é o que vai evitar enchente, é o que vai absorver a água, é o que vai realizar depuração do rio, essa questão de filtração. Então a gente percebe que são inúmeros impactos ambientais que são causados quando a área de preservação do rio, a área de entorno do rio não é respeitada. No trajeto até o Rio Pardo, o Verruga passa aqui pela Vila do Bem-Querer, que fica próximo ao campus da UESB. Aqui é possível ver claramente o estado de degradação do rio. Essas espumas são formadas pelo despejo de resíduos químicos do restante da cidade e causam muito mau cheiro. E isso indica que a carga de poluentes do rio é maior que o volume de água e ele já perdeu toda a sua capacidade de autodepuração. Um rio que não consegue mais depurar, ele fica permanentemente com esse cheiro forte, o ano todo, o tempo todo, com poluentes na água, né? Então, quando o rio tem a capacidade de autodepuração, ele tem períodos que ele fica mais limpo e períodos que ele fica mais sujo. No caso do Rio Verruga, o centro da cidade, ele está com uma capacidade bastante elevada de poluentes. Então, ele o tempo todo fica com esse mau odor, né? E não consegue depurar muito rapidamente, né? A carga de poluentes é maior do que a carga e a capacidade de depuração do rio dessa parte. Mais adiante, né, após a saída do centro da cidade e em direção a Itambé, esse rio ele consegue limpar, né, fazer essa autodepuração das águas, né? Se você for aqui na Serra do Massal, na divisa entre Itambé e Vitória da Conquista, essa água está bem limpa e pode até ser utilizada para o consumo humano. A poluição da área é registrada há mais de uma década pelo Ministério Público da Bahia. Atendendo aos pedidos, o Tribunal de Justiça da Bahia determinou, em abril deste ano, a despoluição do rio pela Prefeitura Municipal e pela Embasa.
Vale lembrar que desde 2019 está em vigor o Decreto Municipal de Criação do Parque Ambiental do Verruga. Então, esse decreto, ele instituiu o Parque Ambiental do Rio Verruga, que é um instrumento extremamente importante para a gente conseguir recuperar essa área de preservação ao redor do rio. A gente conseguir devolver para o rio essa saúde e essa qualidade ambiental, que traria para a população esses benefícios, né, de uma área conservada, de uma área de interação socioambiental, de uma área que conseguisse propiciar um microclima, um ecossistema com mais qualidade. Então, a ideia do decreto é realmente instituir essa área para que sejam elaborados e desenvolvidos e realizados projetos de recuperação dessa área que foi degradada. Desde a criação do decreto, poucos avanços foram vistos. Um dos trechos mais críticos é o córrego em frente ao restaurante popular, no centro da cidade, onde a população convive diariamente com mosquitos e mau cheiro. Tem um restaurante popular aqui que o setor público colocou, porém ninguém nem consegue almoçar aí por causa do mau cheiro, o odor que tem nesse rio. E aí fica esse descaso. Tanto a população que joga dejeto, como o setor público que não fiscaliza e nem procura ter uma solução. E está a mercê aí nessa situação nossa aqui agora, sem uma solução. Reintegrar o Rio Verruga à população é uma demanda urgente e necessita de uma força-tarefa entre poder público, sociedade civil e instituições de ensino. Um olhar atento aos erros do passado e do presente podem transformar o futuro. Essa questão da reversão do processo de poluição do rio é um processo caro, lento, demorado, né? Mas assim, precisa devolver o quanto antes, né, esse leito natural do rio, tentar minimizar essas cargas detríticas, né, que caem no rio, fazendo áreas, né, construindo áreas de jardinagem, áreas de cobertura vegetal no entorno do rio, tentar criar parques no entorno do rio, preservar mais nascentes. Nós temos apenas a nascente do Rio Verruga no Poço Escuro, mas nós temos outras 3 nascentes no espaço urbano. E todas essas nascentes elas recebem poluentes. Então, aumentar a quantidade de áreas preservadas no espaço urbano diminui sensivelmente a carga de poluição que cai. Situação realmente complicada, né? E se temos um rio poluído, gente, que precisa ser recuperado, também temos uma reserva florestal que precisa ser preservada. Eu estou falando do Poço Escuro, um remanescente de Mata Atlântica que fica aqui na parte mais alta de Vitória da Conquista. Um local que abriga uma grande variedade de fauna e flora. A reserva, gente, desperta o interesse de pesquisadores, sendo também uma ótima opção de lazer para moradores e turistas. E em 2023, ela fez aniversário. Bem no meio da cidade, cercado por asfalto e concreto, fica esse pedacinho de mata verde conhecido como Poço Escuro. Parte do Parque Municipal da Serra do Periperi, a área de preservação tem cerca de 17 hectares e uma imensa riqueza de fauna e flora. Esse parque aqui, ele é muito importante, né? É uma das unidades de conservação aqui de Vitória da Conquista. E ele é muito interessante porque ele tem resquícios ainda da Mata Atlântica, que às vezes a gente tem a sensação de que Mata Atlântica é só no litoral da Bahia, mas a gente tem Mata Atlântica aqui, Vitória da Conquista está numa área de transição. Então, aqui dentro a gente vai encontrar vegetação de Mata Atlântica, de Caatinga, de Mata de Cipó e também a fauna, né, desses biomas. É uma área de transição, então é uma diversidade muito grande aqui dentro. O Poço Escuro é também um importante marco histórico de Vitória da Conquista. É que foi às margens do Rio Verruga que os primeiros bandeirantes se estabeleceram ainda no século XVIII. Na reserva ficam as principais nascentes do rio, que por aqui ainda corre com águas límpidas. Um presente para os nossos olhos e um alívio para a nossa pele diante desse calorão que vem fazendo aqui em Vitória da Conquista. Nesse momento, por exemplo,
Os termômetros registram 29 graus. Isso lá fora, porque a sensação térmica aqui dentro, cercado por árvores, é de muito mais frescor. Aliás, o nome Poço Escuro vem daí. É que quanto mais dentro da mata a gente entra, mais úmido e escuro vai ficando ao nosso redor. A gente não consegue ver, mas escondidas na floresta vivem muitas espécies de pássaros, além de macacos, cobras e pequenos roedores. E a flora é ainda mais exuberante. A reserva do Poço Escuro se constitui num local assim, extremamente importante, enquanto reserva biológica, por garantir, né, a ocorrência de espécies vegetais e animais também de importância ecológica, algumas delas inclusive ameaçadas de extinção. Então, do ponto de vista também de vegetação, né, de bioma, é um dos poucos biomas, praticamente o único remanescente de Mata Atlântica ocorrente aqui no município, dentro da área urbana. Então, como foi dito, né, além de uma beleza que proporciona ao município, por ter esse resquício de Mata Atlântica dentro da zona urbana, tem a questão também de garantir um clima, né, um microclima e todo um contexto ecológico que proporciona não só para as populações, né, ao redor aqui dos bairros no entorno, mas também para todo o município. O Poço Escuro também virou cenário para a gravação do programa Universiência, da TV UESB. Um verdadeiro tesouro ambiental que ainda é pouco conhecido pelos próprios conquistantes. O Saulo e a Patrícia tiraram o dia para dar um passeio com a família pelo parque. Estava de bobeira em casa e esse calorão, né? Falei, vou levar a criançada para conhecer o Poço Escuro, que eu nunca não conhecia ainda, né? E aí a gente veio, né? Você é conquistense e não conhecia o Poço Escuro? Por incrível que pareça, eu sou conquistense e não conhecia o Poço Escuro. E aí, o que achou da visita? Legal, muito bacana mesmo, as plantas, a água, show de bola, gostei. Tá gostando do passeio? Muito, com certeza. Vai voltar? Vou voltar, para fazer um piquenique com a turma. Opa, criançada, gostou da ideia? Sim! Piquenique na floresta? Sim! E você sabia que hoje é comemorado o Dia Municipal do Poço Escuro? A data foi criada por lei em 2007. E faz uma alusão ao aniversário do ecologista acreano Chico Mendes, que nasceu no dia 15 de dezembro de 1944. Que tal aproveitar para conhecer melhor este pedacinho de floresta verde que continua de pé bem no meio da cidade? Um breve passeio pelo Poço Escuro pode render mais que belas fotos. É uma aula de conscientização ambiental. E pensando, né, desse ponto de vista da educação ambiental, vem justamente aí. Então, a melhor idade, o melhor momento é justamente a partir da infância. Então, quando a gente conhece, principalmente aquilo que está aqui dentro do nosso município, a gente se apropria e a gente tem uma responsabilidade maior, né? Além só dessa questão do conhecer, uma responsabilidade do conhecer e também preservar. Então, fica esse convite também para que nesse período de férias ou numa oportunidade, as pessoas venham aqui ao parque, conheçam de perto, conheçam um pouco da vegetação que aqui ocorre, entendam um pouquinho da importância e de como é bonito, né? E estar aqui dentro da nossa cidade. Vale a pena a visita e vale lembrar que nossa equipe está lá sempre, tá? O Universiência é gravado aí na Reserva Florestal do Poço Escuro, como o Luiz abordou aí na reportagem, um ambiente super bacana, parece que você está fora de Vitória da Conquista, porque tem essa questão da natureza ali ao lado, e também nesse período de calor, né, quando você entra no Poço Escuro ali na Reserva Florestal, a temperatura muda completamente, é um lugar mais fresco, e tem até espaço para fazer piquenique, algumas mesinhas, então é sempre importante, você tiver a oportunidade, vá lá, leve seu filho nesse período de férias para visitar a Reserva Florestal do Poço Escuro e conhecer um pouco mais da Mata Atlântica, que está aqui inserida, né? Ali na parte mais alta de Vitória da Conquista. E chegou a hora de conferir como fica o tempo e temperatura para a Vitória da Conquista e outras cidades da região nesses últimos dias aí de 2023. Hoje, em Vitória da Conquista, a noite é marcada pelo céu limpo. Os termômetros oscilam entre a mínima de 18 e a máxima de 31 graus. Amanhã, a previsão é de sol durante a maior parte do dia.
A temperatura oscila entre a mínima de 20 graus e a máxima de 33. No domingo, na virada do ano, o tempo segue firme na cidade. Os termômetros registram a mínima de 20 graus e a máxima de 31. Agora vamos conferir como fica o tempo e a temperatura para outras cidades da região. Em Jequié, o sábado será marcado pelo sol. Os termômetros variam entre 21 e 36 graus. Em Itapetinga, tempo aberto. As temperaturas variam com a mínima de 23 graus e a máxima de 37. Em Condeúba, o dia é predominantemente ensolarado. As temperaturas oscilam entre a mínima de 22 e a máxima de 35 graus. Mais um intervalo para você. No próximo bloco, a ciência destaque aqui no N2. Você vai ver uma reportagem especial sobre o marco de 300 pesquisas divulgadas pelo programa Univerciência. O intervalo é bem rapidinho. Eu volto já. Incêndios florestais destroem muito mais do que você imagina. Destroem uma das maiores cidades do planeta. Destroem a saúde e a economia de cidades e colocam em risco povos indígenas e comunidades tradicionais. E reduzem a cinzas o que não tem preço. Vidas. Amazônia sem incêndios. Vamos juntos proteger vidas. Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima. Brasil. União e Reconstrução. Governo Federal. Estamos de volta com a edição especial do ESB Notícias, segunda edição. Esta que é a última aí do ano de 2023. Muito obrigado pela sua companhia. Para você que está chegando agora, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. E este ano a ciência ganhou ainda mais destaque na programação da TV UESB, gente. Atualmente, em sua 5ª temporada e com veiculações em 25 TVs públicas de todo o Brasil, o programa Univerciência chegou ao marco de 300 pesquisas científicas divulgadas. O programa atualmente alcança 100 milhões de brasileiros, conquistando aí um grande destaque nacional. Acompanhe na reportagem especial de Gabriel Pires. Tailine se formou como dentista na UESB Campus de Jequié neste ano. Toda sua trajetória na universidade foi marcada pelo contato com a pesquisa. Na última delas, ela estudou o potencial de plantas medicinais contra fungos orais. O trabalho inovador ganhou destaque e foi parar no programa Univerciência. Eu costumo falar que fazer ciência é algo, extraordinário. Assim, eu particularmente gosto bastante, dessa área. E acho muito interessante o trabalho do Univerciência justamente porque traz essa divulgação, que é interessante tanto para o meio profissional, para a saúde, para a própria população, Então, é sempre bem legal ver um trabalho nosso, que iniciou aqui na universidade, poder ganhar aí o mundo afora, poder ser divulgado, conhecido pelas pessoas, conhecido por outros pesquisadores e estimular, tanto profissionais quanto até outros alunos a adentrar mais nesse meio da pesquisa e a conhecer e experienciar também para poder fazer ciência. O Univerciência foi criado em 2020 aqui na TV UESB. Desde então, o programa se expandiu e hoje conta com a parceria com 50 instituições públicas de ensino superior do Nordeste. A cada semana, o conteúdo é divulgado em 25 TVs públicas de todo o país e também pela internet. A gente da UFC viu no Univerciência uma oportunidade de aumentar a visibilidade do que é feito aqui na universidade. Por isso que desde o começo a gente se empenha, prioriza a participação na Univerciência, porque a gente compreende que é realmente um canal importante para divulgar o que é feito, também como um canal de transparência, para a população saber o que é que, para além da popularização da ciência, para a população saber o que é feito, assim, com o dinheiro que é investido na universidade.
Outra universidade que contribui com a produção do primeiro programa brasileiro de TV aberta e internet com foco na promoção, popularização e difusão da ciência é a Universidade Federal do Rio Grande do Norte. As universidades públicas do Nordeste elas têm muito potencial e essa rede de colaboração em busca de um bem comum, que é a popularização da ciência, ela serve também para mostrar essa força das nossas instituições. Nós temos pesquisas incríveis, de extrema qualidade, né, de muita relevância, que tem impacto na ciência mundial, inclusive, no nosso dia a dia, na sociedade como um todo. E a nossa sociedade ela precisa e merece ter acesso a esse conhecimento. Então, por isso que eu acho que é extremamente necessária essa parceria das instituições públicas do Nordeste na divulgação e popularização da ciência. Em 4 anos de exibição, Universiência já colocou no ar mais de 70 programas, estimulando a ciência, a tecnologia, a inovação e o desenvolvimento sustentável. E, principalmente, valorizando a cultura e o saber do povo nordestino. Mais de 300 pesquisas científicas já foram divulgadas para a sociedade brasileira. O Universiência é um programa nascido aqui na universidade, construído num espírito colaborativo. Primeiro, um espírito colaborativo entre instituições científicas, entre instituições universitárias do Nordeste, no sentido de estabelecerem essa troca, essa parceria, né, de conhecimentos, de produção de material de divulgação científica. A preocupação de termos um canal de comunicação com governos, com instituições que financiam a universidade e um canal de comunicação principalmente das pessoas, né, da população brasileira que precisa, que tem o direito, né, de conhecer pela voz da própria universidade aquilo que é feito nessas instituições. O conteúdo pode ser assistido em TVs de 12 estados brasileiros e também pela internet, além do Canal Saúde e Canal Futura. Mais de 100 milhões de pessoas já tiveram acesso aos trabalhos inovadores construídos nas universidades nordestinas. E a partir do Universiência, novas parcerias estão sendo firmadas. Após a exibição do seu trabalho, Tailine viu portas se abrirem para que ela possa aprofundar a sua pesquisa. Eu já tive, né, posteriormente, outros pedidos de entrevistas, né, para poder estar falando mais sobre a pesquisa, né, e também até essa possibilidade de parcerias para estar continuando a desenvolver o trabalho, né. Então, eu espero que dê tudo certo, inclusive, porque a intenção é continuar mesmo essa pesquisa agora a nível de mestrado, né, para que a gente obtenha o objetivo final mesmo desse trabalho. E o Universiência deste sábado celebra esse marco aí com um programa especial. Mário Ribeiro tem um convite para você. Olá, Marcel. Olá para você que está acompanhando o ESB Notícias, segunda edição. Amanhã tem programa especial. A Universiência chega ao marco de 300 pesquisas científicas divulgadas para mais de 100 milhões de brasileiros. No programa deste sábado, vocês vão ver uma pesquisa desenvolvida pela Universidade Federal da Bahia, campus de Vitória da Conquista, que desenvolve medicamento no combate à ansiedade à base de plantas medicinais. E ainda, pesquisa aqui da UESB, campus de Vitória da Conquista, que monitora a qualidade da água e avalia os impactos da retirada das taboas para o ecossistema na Lagoa das Bateias. Então o convite está feito. É neste sábado, 1h30 da tarde, aqui na sua TV UESB, canal 4.1. Eu, é claro, espero por você. Até lá. Então já está feito o convite, é amanhã, 1h30 da tarde, aqui na tela do seu canal 4.1, Universiência também especial com o marco aí de 300 pesquisas divulgadas nesses 3 anos aí de programa no ar. Então a gente conta aí com a sua participação e a sua companhia com o Mário Ribeiro aí, trazendo as principais pesquisas científicas do Nordeste brasileiro, tá bom? E o ESB Notícias Especial de hoje fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Para rever os nossos telejornais, você já sabe, acesse o nosso canal no YouTube, tá aparecendo embaixo no seu vídeo, essas escanear esse QR Code que você pode rever estas e outras edições do nosso telejornal. E eu encerro esta edição agradecendo a você pela companhia neste ano tão especial para mim, né, em que assumi aí
a responsabilidade de levar todos os dias, de segunda a sexta, as principais informações do sudoeste do estado até a sua casa. A sua companhia é sempre muito importante para mim e para toda a equipe. Por isso, aproveito este momento aqui, neste último N2 de 2023, para renovar o nosso compromisso de levar até você a informação, formação e conhecimento para você que nos assiste. Eu encerro a edição de hoje, gente, com um trecho de um poema, do poema Receita de Ano Novo, de Carlos Drummond de Andrade, que diz o seguinte: que a partir de janeiro as coisas mudem e seja tudo claridade, recompensa, justiça entre os homens e as nações, liberdade com gosto e cheiro de pão matinal, direitos respeitados, começando pelo direito ao gosto de viver. Para ganhar um ano novo que mereça este nome, você, meu caro, tem que merecê-lo, tem que fazê-lo novo. Eu sei que não é fácil, mas tente, experimente consciente. É dentro de você que o ano novo cochila e espera desde sempre. Em nome de toda a equipe da TV UESB, eu desejo a você um ano leve, repleto de realizações. E já aviso aqui para você que o jornalismo da TV UESB fará uma breve pausa para que você possa acompanhar aí a programação especial da TV na virada do ano. E nós nos encontramos novamente na terça-feira, 2 de janeiro. Então, desde já, muito obrigado pela sua companhia em 2023. O melhor de 2024 a todos e até a volta, gente. Feliz Ano Novo. Tchau, tchau. A partir de agora, você acompanha a programação da TVE. É sua, é nossa, é da Bahia.